nessa live, né? Para valorizar os nossos Exatamente. profissionais. Então, boa noite a todos. Meu nome é Wagner, eu sou gerente de educação continuada do HGG, e é justamente, vocês iniciaram a minha fala, né, para valorizar e comemorar o Dia do Fonoaudiólogo, que foi ontem, né, dia 9 de dezembro, que nós preparamos hoje para vocês essa live, que vai nos trazer informações sobre o papel do fonoaudiólogo, e, além do papel, nos apresentar a rotina desses profissionais que têm um valor ímpar na reabilitação das pessoas que foram acometidas também pelo Covid-19. Contamos hoje no HGG com 5 profissionais da área que prestam assistência a pacientes internados na UTI, clínicas de internação, ala de cuidados paliativos e ambulatório, além de termos uma residência que a gente tem formação de residentes na área de fonoaudiologia também. Data da década de 30, a idealização da profissão de fonoaudiólogo, oriunda da preocupação da medicina e da educação com a profilaxia e a correção de erros de linguagem apresentados pelos escolares. Na década de 60, deu-se início ao ensino da fonoaudiologia no Brasil, com a criação de cursos da Universidade de São Paulo, nos meados de 1961, vinculado à Clínica de Otorrinolaringologia, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ligada ao Instituto de Psicologia. Ambos estavam voltados à graduação de tecnólogos em fonoaudiologia. Nos anos 70, tiveram início os movimentos pelo reconhecimento dos cursos e da profissão. Foram criados, então, os cursos em nível de bacharelado. E o curso da Universidade de São Paulo foi o primeiro a ter seu funcionamento autorizado por volta de 1977. Sancionada em 9 de dezembro de 1981 pelo então presidente João Figueiredo, a Lei número 6.965, que regulamentou a profissão de fonoaudiólogo, veio ao encontro do sonho de uma categoria profissional que ansiava por ser reconhecida. Além de determinar a competência do fonoaudiólogo, com a lei, foram criados conselhos federal e regionais de fonoaudiologia, tendo como principal finalidade a fiscalização do exercício profissional. O crescimento da profissão, a ampliação do mercado de trabalho do fonoaudiólogo e uma maior conscientização da categoria têm levado os conselhos de fonoaudiologia à revisão de toda a sua legislação. O primeiro fruto deste esforço conjunto foi a elaboração de um código de ética novo, aprovados em 17 de 12 de 95. O próximo passo será a revisão da Lei 6.965, que está completando 32 anos. E para nos contar um pouco de suas experiências com pacientes que testaram positivo para o Covid-19, teremos conosco hoje a doutora Mariana Saconato, que é fonoaudióloga, formada pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ela é especialista em disfagia e motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, é mestre e doutora em ciências pela Unifesp. Ela também é responsável técnica da fonoaudiologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, preceptora e tutora da especialização multiprofissional em infectologia do Instituto Emílio Ribas. É também membro do Diretório de Pesquisa em Deglutição e Disfagia da Unifesp. Junto com ela, teremos também a doutora Mariela Ferreira Cortizo Vidal, ela que é graduada em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é também fonoaudióloga e preceptora da residência multiprofissional do HGG, gestora em saúde multiprofissional pelo Hospital Albert Einstein, é pós-graduada em urgência e emergência, pós-graduada e tem uma vasta experiência em UTI. E também teremos a doutora mestre Híleris de Cássia Arruda Mourão, também graduada pela Pontifícia Universidade Católica, especialista em voz, disfagia e em fonoaudiologia hospitalar, é mestre em religião pela PUC, coordenadora da pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar do CAPG, tutora da nossa residência multiprofissional em endocrinologia no HGG, e em nome do Departamento de Ensino e Pesquisa do HGG e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humano, IDETEC, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, doutora Mariana, Híleris e Mariela,
por estarem aqui, nos mostrando, nos ensinando e falando um pouco dessa profissão tão linda, né, que desperta vozes, sons tão maravilhosos e traz de volta a alegria desses pacientes que estão passando por um momento difícil, né, porque as outras fases a gente já conhece um pouquinho, a gente já falou aqui da história. Então, assim, no hospital a gente consegue acompanhar o trabalho maravilhoso que vocês desempenham. Então, sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra para a Ilers, que vai conduzir agora os trabalhos. Eu espero que todos aproveitem e que levem um pouquinho desse profissional tão lindo, dessa profissão tão especial. Boa noite. Boa noite, Wagner. Muito obrigada, viu, querida, pelo seu esforço aí em proporcionar para a gente esse momento rico, esse bate-papo, essa discussão. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo o slide? Ainda não, tem que pôr para compartilhar. E agora? Foi? Agora sim. Pode colocar F5 ou não precisa? Pode sim. Ficou melhor assim? Isso. Pessoal, então, rapidinho, o tema desse bate-papo, desse webinar de hoje. Testei positivo para Covid-19, como a fonoaudiologia me ajudou. Nós vamos fazer rapidamente esse bate-papo, essa exposição. Eu vou falar uma rápida introdução da Covid-19. A doutora Mariana Saconato, sim, vai falar da atuação fonoaudiológica, que ela atua desde março desse ano, em um hospital referência nacional e internacional. E a Mariela vai falar de 2 casos que ela trouxe de sucesso aí pós-Covid. Então, em março desse ano, abril, a Covid-19 ela era tida como apenas uma doença infecciosa. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, foi se percebendo desfechos e desdobramentos de ordem neurológica e também pela hipercoabilidade, então, desses vasos, então, uma doença hoje tida também como uma doença vascular, né? Como fatores de risco, a gente tem o sexo masculino, a idade avançada e algumas comorbidades. Entre elas, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, o diabetes, as doenças pulmonares crônicas. E hoje também a literatura refere à obesidade, que é algo que nos chama muito a atenção, porque a nossa residência, Mariana, é em endocrinologia. Então, a gente está muito atento a esses pacientes diabéticos, a esses pacientes obesos e as repercussões da associação da COVID com as alterações metabólicas. Então, salta aos nossos olhos. A AMIB, né, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, lá em março, abril, soltou recomendações do Departamento de Fonoaudiologia, que os fonoaudiólogos precisavam, então, participar de todos os treinamentos realizados pela CCH dos seus respectivos hospitais, né? E que se estabelecesse no protocolo um profissional exclusivo para as aulas COVID. No HGG, nós tivemos, né, 2 alas, a ala amarela e a ala laranja, que esses pacientes foram separados e todo o protocolo, então, foi seguido, né? O protocolo recomendado pela AMIB, né? Então, o Serviço de Fonoaudiologia elaborou um protocolo de broncoaspiração. Nesse protocolo, era proibido, digamos assim, era recomendado que não se fizesse a ausculta cervical para evitar contágio. Os espessantes e os alimentos fossem descartados imediatamente após a avaliação fonoaudiológica, evitar a terapia com incentivadores respiratórios e também, caso fosse necessário, usar pranchas de comunicação alternativa, outros métodos digitais,
essas figuras deveriam ser plastificadas, né? Além de não realizar videofluoroscopia, a gente quer fazer um parêntese e dizer que o HGG não realiza videofluoroscopia ainda e nem fez, mas a gente colocou, a gente sabe que a MIB deixou esse protocolo da não realização para diminuir o contágio. O que acontece hoje no panorama nacional e internacional? Hoje não se discute a essencialidade do fonoaudiólogo na linha de frente da Covid. Por quê? Porque a própria MIB recomenda, e também em junho desse ano o governo americano soltou uma nota dizendo o quanto é importante esse profissional. O que se discute hoje nas jornadas, no meio científico, é em que momento o fonoaudiólogo vai intervir. Então, provavelmente, esse fonoaudiólogo, né, esse profissional, ele vai ter ali um fluxo, vai ter um protocolo operacional padrão e ele vai estabelecer, então, isso. E esse fluxograma do serviço é que vai dar o critério de elegibilidade em que momento eu vou intervir com esse paciente. Aqui eu gosto muito dessa pirâmide, né, de evidência científica, por quê? Porque ela mostra o quanto nós estamos longe. O que nós temos hoje na literatura, grande parte das publicações são opiniões de expert. E as opiniões de expert não são estudos robustos, ele está ali na base, né, aqui na base da pirâmide, né, a opinião de expert, e que tem norteado o nosso trabalho. Então, a experiência da Mariana, com a experiência da Mariela e diversas fonoaudiólogas que estão aqui na sala de aula, é que vai construindo esse saber. Ainda que não esteja no ápice da pirâmide de evidência científica, que são as revisões sistemáticas, e ainda temos uma ou outra, é assim que a gente vai construindo o saber, pensando na segurança do profissional, pensando na segurança do paciente e, principalmente, na eficácia desse tratamento, que eu acredito que a Mariana e a Mariela vão trazer logo. Aqui, eu acredito que a parte mais importante da minha apresentação, quando mostra a pesquisa da residente Fernanda, a residente fonoaudióloga Fernanda, ela fez uma pesquisa nacional. A coleta inicial, ela foi de 420 fonoaudiólogos, e depois nós fomos limpando todas as inconsistências do banco para tentar deixar o mais fidedigno possível esses resultados. E são resultados preliminares, em que a gente encontrou as respostas que a maioria dos fonoaudiólogos trabalhavam em maior parte do tempo em UTI. E eu acredito que isso foi um efeito cascata das demais respostas. Por quê? A média de idade dos pacientes foi justamente o que corrobora a literatura, né? Entre 60 e 79 anos, então idade avançada, prevalência do sexo masculino, doenças prévias cardiovasculares, a quantidade média, né, o tempo, a quantidade média de pacientes que foram intubados foi de 45,83%, é um número grande, traqueostomizados 23,96%, e o achado mais frequente foi a disfagia, quando se trata de uma atuação fonoaudiológica em unidade de terapia intensiva, em fonoaudiologia hospitalar, não se assusta. Agora, as repercussões neurológicas também foi um dado significativo e que eu quis recortar aqui nessa aula, que a gente encontrou, então, 31,25% dos fonoaudiólogos disseram que atenderam o usuário positivado para COVID, que tiveram repercussões neurológicas, e a Mariela vai mostrar aí alguns casos. Agora, em relação à terapia, que é o tema dessa aula, 66,67% dos fonoaudiólogos responderam que usaram de recursos de terapia tradicionais, sem, então, bandagem, sem eletroestimulação, sem laser, outros recursos complementares. Eu quero agradecer, porque a minha parte foi só para abrir, para esquentar aí o papo, e é uma honra estar aqui nessa aula, né, com vocês. Vou passar a palavra, então, para a Mariana, que com certeza vai ter muito a agregar aí. Com você, Mariana, é uma honra tê-la conosco, viu, querida? Obrigada, Iliris. Obrigada pelo convite, pelo pessoal do HGG.
a Wagner pelas brilhantes palavras logo no comecinho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. O que eu trouxe para vocês, pessoal, como a Idris falou na aula dela, ainda assim, ali na base da pirâmide, uma experiência clínica, né? Nós já temos alguns dados, a gente já fizemos algumas análises também do que nós observamos durante esses 9 meses. A gente está aguardando ali para publicar. Então, aqui, eu trabalho no Emílio Ribas, né? Aqui, vocês estão vendo esse logo aqui, eu estou lá há 10 anos. E é um instituto centenário, então tem 140 anos, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, é referência nacional e também internacional no tratamento, nos diagnósticos das doenças infecto-contagiosas. É a nossa primeira pandemia lá dentro. E eu acompanhei algumas epidemias, a epidemia do H1N1, mas essa é a primeira pandemia. Antes dessa pandemia, 80% da nossa população eram pacientes com HIV/AIDS. Então, nós atendíamos essa população e também pacientes com algumas arboviroses, que é a febre amarela, dengue, chikungunya, tuberculose, meningite. E aí começou a aparecer os primeiros casos de coronavírus já em fevereiro, e nós nos preparamos para tornarmos um covidário. Então, é feio falar essa palavra, né, covidário, mas assim como o Emílio Ribas, o HC também virou um covidário. Então, hoje não tem pacientes com outro diagnóstico. Então, desde o pronto-socorro, enfermarias e UTIs, 100% ocupados com pacientes com a Covid-19. Alguns casos suspeitos no pronto-socorro, lá nós fazemos também a triagem, e além dos casos suspeitos, aí hoje nessa segunda onda, é difícil falar segunda onda lá no Emílio Ribas, porque a gente não passou da primeira, acredito ainda, né? Mas a gente verifica uma mudança um pouco discreta do perfil do paciente que tem procurado pronto-socorro. Se for separar, né, esse paciente que chegou agora em novembro, dezembro, ele é um pouco diferente daquele paciente que chegou em março, abril. Depois eu posso detalhar um pouco para vocês. Então, a Covid-19, né, a doença provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem outros 7 tipos de coronavírus que também são infectantes para o ser humano. E o coronavírus, o SARS-CoV-2, uma doença que foi descrita no final do ano passado na China. Foi declarada uma pandemia em 11 de março de 2020. Então, antes dessa pandemia ser declarada, nós já estávamos recebendo pacientes no Emílio Ribas. É claro que esse foco, né, maior foi nos hospitais particulares. Então, começou no Sírio-Libanês, no Einstein, por quê? Porque eram as pessoas que viajavam, que vinham da Itália, que vinham da França, da Espanha, e trouxeram o vírus. Então, depois, quando esses hospitais começaram a estabilizar, essa doença veio para a massa, né? E aí passou a ser atendida no HC, no Emílio Ribas. As informações que nós temos é que o HC transformou-se, né, um instituto de traumatologia, 200 leitos de UTI, né? Foram 230 leitos de UTI. O Emílio Ribas tem 50 leitos de UTI. Agora, nessa segunda onda, nós não temos mais hospitais de campanha e o HC também não tem mais a mesma estrutura. Então, isso preocupa muito, né? Qual que vai ser a estrutura do estado de São Paulo para absorver essa demanda, já que não tem hospital de campanha e também já não temos a quantidade de leito que tínhamos lá em março, abril. A gente sabe hoje que é uma doença multissistêmica. Lá em março, pensávamos que era uma doença predominantemente pulmonar, né? Um paciente que desenvolvia uma síndrome respiratória aguda grave e que esse vírus ficava ali apenas na via aérea inferior. Mas, com o decorrer das publicações e também da observação desse paciente dentro da UTI, a gente começou a observar que sim, é uma doença multissistêmica, que acomete o sistema cardiovascular, acomete o sistema excretor, os rins, sistema nervoso central, também a pele em alguns pacientes, sistema gastrointestinal. Não temos ainda nenhuma terapia eficaz com relação a antimicrobianos, antivirais, e ainda sem vacina, né? A gente está aqui no Brasil, né? A gente está nessa expectativa. É difícil falar, né, em epicentro global hoje, né? O Brasil, ele já foi epicentro global, assim como a Europa. Hoje, se a gente observar o mapa, né, o dashboard que eu vou mostrar para vocês, a gente observa que todos os continentes ali estão com um número crescente de casos.
Aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, nós tivemos estratégias de contenção, não tivemos lockdown aqui, mas foram estratégias de baixa efetividade, né? A gente observou que foi difícil realmente fazer o isolamento social. E por conta disso, mesmo com esse baixo, né, a baixa adesão a esse isolamento, nós tivemos um grande impacto socioeconômico. Lá em março, a visão que nós tínhamos, nós fonoaudiólogos, era essa daqui. E eu gosto de mostrar esse slide, por quê? Isso é um avião, é uma cabine, comando, tentando pousar numa pista sem visibilidade. Imagina que numa situação dessa, você não tem o piloto automático e nem tem uma torre de controle. Em quem que o piloto vai confiar para fazer o pouso com segurança? Ele vai confiar na experiência prévia dele. E esse é o paralelo que eu faço com nós, fonoaudiólogos, na linha de frente. Nós não tínhamos evidência nenhuma com relação à doença, nós não tínhamos evidência com relação à efetividade dos EPIs, e nós não tínhamos evidências com relação aos achados fonoaudiológicos pós-tubo e também daquele paciente no pronto-socorro. Em que a gente confia para fazer um atendimento com um mínimo de segurança? No nosso aprendizado prévio. Poxa, se é uma doença predominantemente pulmonar, que era assim que ela se comportava lá em março, que paralelo eu faço com outras doenças pulmonares? Será que eu posso encarar a COVID-19 com um DPOC, com uma fibrose pulmonar, como um CA de pulmão? Será que é o paciente que vai coordenar como aquelas outras doenças? Então, na ausência de evidências, querendo ou não, a gente levava muito em consideração e ainda leva a nossa experiência prévia. E aí, esse slide mostra a diferença, né, da epidemia para a pandemia. Então, aqui, essa curva azul, que sobe discretamente, é da influenza A, H1N1, lá em 2009. Então, um crescimento discreto no decorrer do tempo. Totalmente diferente com o que foi observado aqui com o novo coronavírus. Esse aqui é um slide de março, publicado na Lancet, da China, e a gente observou o quê? Que em curto espaço de tempo, houve um crescimento exponencial. Isso quer dizer o quê? Que nenhum sistema de saúde comporta isso daqui, por mais avançado que seja. Então, a gente olhou ali, nós vimos na Itália, nós vimos na Espanha, né, nos Estados Unidos. O Brasil tem mais UTIs do que a Itália. Nós conseguimos ter um maior controle aqui, não só pelo número de UTIs, mas porque nós tivemos aqui hospitais que se prepararam de outra forma. Enfermarias foram transformadas em UTIs. Então, os leitos de enfermaria, nós temos lá no Emílio Ribas 4 andares de enfermarias transformadas em UTIs. E para isso foi necessário trocar as portas de todos os leitos de enfermaria, colocar a porta com postigo, com visor, comprar os ventiladores e adaptar a régua respiratória. Então, precisou adaptar. Assim como o HC precisou fazer isso também. E os hospitais de campanha, que querendo ou não, recebiam um paciente, tentavam estabilizar aquele paciente antes de mandar para um hospital de referência. Aquele que não era estabilizado, que era necessário entubar, era encaminhado para o hospital de referência. Então, aqui, gente, por mais moderno que seja o sistema de saúde, ninguém dá conta disso aqui. Isso é uma pandemia, né? Um crescimento acelerado em pouco tempo, e nenhuma outra doença infecto-contagiosa teve um crescimento como esse em tão pouco tempo. Esse aqui é o dashboard que é publicado diariamente na Universidade Johns Hopkins. Então, quem tiver interesse, isso é publicado diariamente no site deles. O que mostra que hoje, a situação do mundo, quase 70 milhões no mundo todo de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos ainda lideram, com um pouco mais de 15 milhões, seguido da Índia, e o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de infectados. Claro, tem uma extensão territorial grande, mas olha a África, também tem. E o número de infectados lá é bem menor, considerando aqui a América do Sul, inclusive o Brasil. O número de mortos aqui do lado direito, um pouco mais de 1,5 milhão de mortos só nos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortos pela doença. Estamos nos aproximando aí, infelizmente, dos 180 mil mortos. E nós sabemos que a aproximação das festas, que a aproximação do verão, com a aproximação das férias, são fatores que podem, sim, elevar o número de contaminados e, infelizmente, de óbitos também. Então, em março foi decretada a pandemia, dia 11 de março, pela OMS.
Não tínhamos evidência nenhuma, né, científica com relação à disfagia na COVID. E a minha primeira pergunta no Emílio Ribas, para o diretor, que foi em fevereiro, durante várias reuniões que tivemos, foi: quanto tempo esse paciente transmite a doença? Nós precisávamos saber isso, né? Porque, para ter uma ideia de quando entrar, será que entrar com 24 horas pós-extubação não é arriscado para o profissional? A nossa preocupação era o profissional ali, acima de tudo. E o diretor respondeu: olha, pode ser 14 dias o tempo de transmissibilidade, mas pode ser 30. E aí, no finalzinho de março, saiu um artigo publicado na New England, chinês, em que o vírus foi encontrado depois de 30 dias no paciente, nas fezes. Só que não era um vírus vivo, era uma partícula, era um RNA viral. A primeira evidência, de fato, mais robusta, foi publicada no dia 15 de maio apenas. Foram 3 meses depois que nós já havíamos começado a trabalhar com esses pacientes. No dia 15 de maio é que saiu a primeira evidência mais robusta de que após 20 dias de diagnóstico, essa carga viral decresce acentuadamente. Então, isso acalmou um pouco os nossos ânimos, né? Então, por isso, quanto é importante a pesquisa, né? Inicialmente, né, na ausência de evidências, nós somos na contramão das recomendações da ASHA e da AMIB. Por quê? De acordo com esses órgãos aqui, a ASHA e a AMIB, nós tínhamos que entrar após a negativação do RT-PCR. Só que dentro do hospital público, nós não temos condições de comprar testes. Isso é uma realidade totalmente inviável no SUS aqui. Além de não termos acesso aos testes, nós teríamos que ter pelo menos 2 testes para cada paciente, por conta do falso negativo. A sensibilidade do RT-PCR não é tão alta assim. Então, teríamos que ter pelo menos 2 testes. Então, por conta disso, não deu no Emílio Ribas para seguir a recomendação da ASHA e da AMIB. Os médicos não iam aguardar essa negativação, já que nós não teríamos. Então, tivemos que argumentar, e aí, como nós já atendíamos dentro do hospital muitas outras doenças mais graves, infecto-contagiosas, não tinha como falar que nós não iríamos entrar. Foi muito discutido isso no começo do ano. É necessário realmente o fonoaudiólogo entrar nesse caso? Mas a gente começou a observar que sim, mesmo aqueles que ficavam menos tempo entubados. Hoje a gente já sabe, pela análise que a gente fez, que mesmo aqueles que ficaram até 7 dias, apresentam 30% deles têm disfagia. Então, a gente esperava também evidências com relação a não só a transmissibilidade, mas também com relação aos EPIs, o quanto que aquele EPI poderia nos proteger, até porque as fotos que nós víamos eram os dos macacões, que deixavam só o rosto para fora, que eram o que os chineses utilizavam, e aqui no Brasil a gente não ia ter aquele macacão. Então a gente pensava, será que só o face shield, com o pescoço quase todo à mostra, vai ser suficiente para proteger a gente? Lá na Espanha, a taxa de óbito do profissional de saúde era em torno de 10%, alta. E aí ficou a dúvida, né? O quanto que o EPI protege? Hoje a gente já sabe, a gente já tem evidência também com relação a isso. Então, o nosso maior desafio, eu acho que para quase todos os profissionais da linha de frente, né, da fonoaudiologia, criar protocolos novos e rápidos, né, de uma forma muito rápida, para avaliar esse paciente pós-extubação. Lá as informações da Itália e da China, era de que os pacientes mais idosos, acima de 60 anos, eram os pacientes que estavam sendo internados e entubados. Então, será que nós iríamos avaliar somente esses pacientes? Porém, no Emílio Ribas, a gente começou a observar que o que chegava para a gente na UTI não era o paciente de 80 anos, e não era o paciente de 70 e nem de 60, era o paciente de 30, era o paciente de 40. Então, não dava para falar que iríamos entrar somente nos idosos. Outra questão, será que a gente entra somente naqueles que ficaram entubados acima de 5? Ou será que entraremos somente naqueles que ficaram entubados acima de 10 dias? O que fazer? A nossa média de tempo de tubo lá no Emílio é de 15 dias. Ou seja, a gente tinha que avaliar todo mundo. Era muito tempo de intubação. Não dava para o paciente ser estubado e falar para a equipe liberar sem a avaliação, apenas com a dieta de segurança.
Não tinha como. Muitos me perguntaram sobre isso. Por que você não libera dieta de segurança, em vez do fonoaudiólogo entrar? Gente, dieta de segurança, dieta batida mais líquido espessado. Não tem condições, a gente vai acabar o espessante do hospital. Não temos recursos para isso. Inclusive, eu fiz um teste, né? O ano passado, quando eu tive férias e meu colega estava afastado, nós deixamos como recomendação a dieta de segurança para o paciente disfágico durante 30 dias, porque não tinha fonoaudiólogo no hospital. E, de fato, aconteceu isso, o espessante acabou. Então, eu já tinha essa experiência. Falei, então não dá para deixar a dieta de segurança. A gente vai ter que entrar. Protocolo de rastreio. Daria para aplicar protocolo de rastreio? Quem que ia aplicar? Equipe de enfermagem? Equipe de físio? De nutri? Mas esses profissionais foram treinados para aplicar protocolo de rastreio? Dá para treinar profissionais no meio de uma pandemia? Impossível. E qual protocolo? A gente já tem vários protocolos aí publicados e validados, mas a gente sabe que muitos deles foram publicados e validados para AVC. Será que dá para aplicar o mesmo protocolo que foi validado para o AVC num paciente com doença respiratória aguda grave? Já que eles foram validados, muitos deles, para deglutição de líquido, na seringa, inclusive, ou líquido engole livre. Será que dá para aplicar esse protocolo nessa população? Será que não é arriscado? Então, por conta disso, pela validação dos protocolos, pela doença pelas quais eles foram validados, e pelo tempo que levaria para treinar equipes, a gente optou por avaliar todos os pacientes que sim tinham doenças prévias já, que poderiam seriam fatores de risco para disfagia, isso no PS, e todos os pacientes que foram estubados. Considerando que no coronavírus é uma intubação orotraqueal prolongada, 30% dos nossos pacientes foram reintubados, estão reintubados, muitos deles com doenças prévias associadas a doenças pulmonares prévias, como DPOC, miocardiopatias, como ICC, muitos idosos e alguns nefropatas. O que tem aparecido? A gente sabe que 5% desses pacientes são muito graves e é 5% deles que vai evoluir com intubação orotraqueal. 80% são os casos leves que não chegam para a gente. E 20% desses casos leves são os pacientes assintomáticos. O que tem que chamar a atenção do fonoaudiólogo, né? A gente tem observado isso. No PS, é a dispneia e a cefaleia. Poxa, cefaleia? Sim. E aí eu vou falar o porquê. Dispneia, para a gente verificar se esse paciente vai precisar ficar ou não em vigilância respiratória. Pode ser que ele seja entubado a qualquer momento. Então, tem que analisar ali, junto com a equipe médica, o quanto que está a gasometria, quanto que está a fração PA2, FiO2 desse paciente, o quanto que ele satura com volumes altos, né, de VNI, da máscara não reinalante. Então, ele está com uma máscara não reinalante de 15 litros por minuto e está saturando 80%, pode ser que vai ser entubado. Então, esse paciente não vai comer por boca, esse paciente vai manter jejum. Quanto maior o volume de litros de oxigênio por minuto, principal é o paciente que vai ter que manter jejum para uma possível intubação. E aqui a gente levou em consideração, por conta da ausência de evidências, esse artigo, que foi publicado com pacientes com DPOC. A gente sabe que numa condição normal, após uma apneia, esse paciente precisa expirar, que é a curva positiva. Num paciente com doença pulmonar, seja DPOC, fibrose ou câncer de pulmão, numa apneia prolongada ou não, os pacientes inspiram. E o risco de aspiração de líquido nessa condição aqui azul é muito acentuada. Então, por conta disso, a gente levou em consideração que um paciente de PS e pós-extubação poderia apresentar broncoaspiração por conta dessa condição fisiológica. De características gerais, a gente sabe, isso aqui foi publicado na New England, os pacientes que chegam no PS, muitos deles têm uma tosse seca, não é produtiva, febre em torno de 37,3 graus, fadiga, escarro, a dispneia, o cansaço, dor muscular, dor de garganta, cefaleia, calafrio. Mas também tem os sintomas não respiratórios. Diarreia presente em quase 40% dos pacientes. Alteração de olfato e paladar, 53%.
AVCI, isquêmico, hemorrágico, a gente tem observado muitos pacientes que dão entrada no PS com uma cefaleia importante. Cefaleia como único sintoma, não tem espineia, não tem febre, mas uma cefaleia duradoura, de mais de 7 dias. Muitos confundem com sinusite, com sinusopatia, e não é. Já é a presença do coronavírus. Pode ser que esse paciente com cefaleia intensa, o vírus já tenha entrado no sistema nervoso central. E é por isso que tem que chamar a atenção. Alterações musculoesqueléticas, que é a fraqueza. Então, pacientes com CPK, né, bem alterado. Alterações psiquiátricas, muitos pacientes com delírio. Nós temos observado isso, delírio, alucinações visuais, principalmente. Encefalopatia, encefalite, é difícil fazer o diagnóstico diferencial, até do AVC. Tem muitos pacientes que suspeitam de AVC e é uma encefalopatia. Infarto agudo do miocárdio está sendo muito comum, principalmente na UTI. Alterações de coagulação, principalmente. Então, muitos estão evoluindo com AVC por conta disso. E algumas manifestações oculares similares à conjuntivite, tá? Então, como eu falei, a dispneia deve chamar atenção por risco de broncoaspiração e a cefaleia chamar a atenção do fonoaudiólogo, porque esse paciente pode ter a entrada do vírus aqui por inalação viário superior, isso que já foi mais do que evidenciado, de que o vírus atravessa aqui a lâmina crivosa e atinge o bulbo olfatório. Na parte mais posterior, né, do córtex cerebral, então, por conta disso, esses pacientes estão evoluindo com AVC isquêmico. Dependendo da alteração do dedímero, né, que é o marcador de coagulabilidade, esse paciente pode ter também um AVC hemorrágico. Essas são algumas das evidências que eu trouxe para vocês com relação à invasão do vírus no sistema nervoso central. Temos, sim, pacientes, além da disfagia, né, como a Mariela vai falar, pacientes com afasia, tivemos afasia de Broca, tivemos afasia transcortical motora, em alguns casos, afasia, disartrofonia, também importante, e uma disfonia menos. Nós esperávamos muito mais casos de disfonia, por conta do tempo de tubo, nós estamos tendo um número de casos bem pequeno. Lá em março, junto com a discussão, né, discutíamos muito com o pessoal da neurologia, do Emílio Ribas, porque nós achávamos que o SARS-CoV-2 seria também bastante infectivo para o sistema nervoso central, assim como é o herpes. O herpes vírus simples, né, que é muito comum lá no Emílio Ribas, ele invade o sistema nervoso central. Isso aqui é uma tomografia de um paciente, uma ressonância magnética, desculpa, de um paciente com herpes vírus simples. Então, um paciente HIV com herpes vírus simples, em que o vírus, né, ele invade o sistema nervoso central por meio ali do sétimo par craniano. Então, são pacientes com prognóstico péssimo do ponto de vista médico e também fonoaudiológico. São pacientes que, quando o vírus herpes simples invade o sistema nervoso central, o paciente já é um quadro, já entra em paliativo, né? Muitos deles a gente já tem que até suspender VO, porque já está num caso grave de disfagia e também alterações de linguagem. E aqui, esse vírus, herpes vírus simples, tem um comportamento neurotrópico, assim como o SARS-CoV-2. Então, a gente já sabe que o SARS-CoV-2 também invade o sistema nervoso central e tem um comportamento neurotrópico. Comprometimento pulmonar, né? Então, aqui, isso lá no começo do ano, as tomos de pulmão que a gente tem observado no hospital são assim. E o pessoal da radiografia tem analisado isso de uma forma de quadrantes. Então, qual a porcentagem do pulmão acometido? Então, lá no Emílio, é em torno de 25% a 75%. Esse paciente aqui tem 75% do pulmão acometido, com 15 dias de sintomas. Então, o que a gente observa, que os médicos falam muito para a gente, é um paciente que tem aqui lesões periféricas, né? Condensado mais periférico, e é um paciente que precisa ser entubado com prognóstico ruim. Aqui é uma mulher com 8 dias de sintoma, quase a metade desse. Está bem reduzida, é 25% do pulmão, mas tem aqui o padrão vidro fosco. Então, o padrão vidro fosco são esses spots aqui, nessa região um pouco mais central do pulmão. Então, o que a gente tem de dados, né, de intubação, né, em Chicago, quase 30% dos pacientes internados, na China, 12%, em Nova York, um estudo multicêntrico, mais de 400 pacientes, entre 12% e 33% de incidência de intubação na população.
Com relação à nossa avaliação pós-extubação orotraqueal, a gente sabe já que a nossa média de tempo, já altamente divulgado, é de 24 horas após a extubação. Por quê? Porque é o tempo de recuperação laríngea como um todo, o tempo de desmame dessa sedação residual e da recuperação do estado mental. Porém, com 24 horas, a gente começou a suspeitar que esse paciente não teria condições clínicas para ser avaliado. É um paciente ainda com muita sedação, que eles usam muita sedação. Então, por conta disso, pela condição do estado mental, pela escala Glasgow um pouco mais baixa, e também pelo risco de contaminação do profissional, a gente optou por entrar nesses pacientes com 48 horas de extubação. E hoje a gente vê que acertamos, né? Porque 30% deles estão sendo reintubados. Então é importante, isso foi importante e é algo que a gente tem seguido até hoje. Então, os impactos, né, durante a nossa avaliação fonoaudiológica não é apenas o tempo de tubo. É um delírio secundário à internação prolongada desse paciente. A gente sabe que mais de 5 dias de internação na UTI, esse paciente pode evoluir com delírio. E, além disso, a quantidade de sedativos. Então, eles usam midazolam, propofol, fentanil, em grandes doses e durante muito tempo. Sem contar os bloqueadores neuromusculares, que são utilizados hoje para curarizar o paciente. Também são altas doses, e muitas vezes esse paciente é curarizado 2 vezes ou 3 vezes. Então, ele tem evoluído com uma neuropatia do doente crítico, uma fraqueza muscular de membros superiores e inferiores, é um paciente que não consegue fazer a autoalimentação, é um paciente que tem uma tosse fraca, por conta dessa fraqueza muscular também. Então, isso tem que chamar a atenção do fonoaudiólogo. Além de a queda de saturação, quando a gente afasta a máscara, que isso é evidente, é uma queda acentuada, mais de 10% no número do valor da saturação. Disfagia, estamos encontrando principalmente para líquidos, né, logo após a extubação, independente do tempo, é um paciente que tem uma dificuldade de fato de coordenar, paciente que fadiga, que cansa durante a mastigação de alimentos mais fibrosos, e disfonia, por enquanto transitória, é um paciente disfônico após a extubação, mas que tem uma qualidade vocal recuperada. A posição prona pode estar interferindo também na qualidade vocal desses pacientes e também na condição de deglutição. O paciente fica mais de 12 horas pronado por vários dias e a posição do tubo, esse balanço do tubo na laringe, pode provocar também laceração. Traqueostomia, foi uma grande polêmica aqui no começo do ano. Entrar ou não entrar? O risco de contaminação vai ser alto ou não? Aqui, gente, nós colocamos lá em março e abril que nós entraríamos após 25 dias de diagnóstico, transcorridos o diagnóstico do RT-PCR. E aí, corroborando com isso daqui, que foi uma experiência nossa clínica, esse é o estudo da Lancet, publicado em 15 de maio, que após 20 dias tem essa queda aqui da carga viral. Hoje, né, em agosto, foi publicado pelo CDC, pelo Centro de Doenças norte-americano, que esse paciente, quando é grave, quando ele é entubado, ele pode ficar em isolamento até 20 dias. Mais do que isso, não precisa mais, tá? Nós entramos em todos os pacientes traqueostomizados sem o teste de negativação, porque a gente considera hoje que após 20 dias ele já não transmite mais a doença, tá? Então, o paciente na traqueostomizado com válvula de fala, a gente desinsufla o cuff, a gente faz todo o processo. Lá no Emílio Ribas é o sistema fechado, TraqueCare, nós adaptamos a válvula de fala, inclusive, mas o paciente é aspirado aqui com o sistema fechado, então não há, essa secreção não espalha. Além disso, são quartos com pressão negativa, então esse ar contaminado aqui de dentro não sai para o meio externo, ele é purificado dentro de um sistema de purificação e é extraído por ambiente externo do hospital, tá? Então, como eu disse, é uma doença multissistêmica, né? Então, é uma disfagia multifatorial que esse paciente tem. O vírus, ele tem aqui, ele se acopla nesses receptores, né? A enzima conversora de angiotensina, que está presente no sistema nervoso central, no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, sistema digestório e sistema excretor. Por isso que é uma doença multissistêmica, porque o receptor do vírus está em todos esses sistemas aqui. Além disso, a gente não pode descartar que essa disfagia também pode ser por conta de sepse, provocada pelo vírus.
E aqui, para finalizar, né, os preditores de desfecho para a gente também, do ponto de vista de deglutição, a gente tem levado muito em consideração a idade do paciente, claro, isso deu uma significância importante nos nossos resultados, assim como doenças cardiovasculares prévias. De todas as comorbidades prévias, o que deu significante para a gente foi a doença cardiovascular e a diabetes mellitus. Outras doenças não deram significante para o achado de disfagia pós-tubo. Além disso, a escala de gravidade da doença, né, isso interfere bastante, e o dedímero. Quanto maior o dedímero, pior esse paciente vai evoluir. A gente sabe que é uma doença que transmite de forma direta e também indireta, por contato. É uma doença que transmite por gotícula, por aerossol e por contato. A gente não pode esquecer que o aerossol é um gás turbulento que pode atingir até 8 metros, e ele é eliminado na tosse, na fala e no espirro. Então tem que tomar muito cuidado, é por isso que a gente tem que usar máscara na rua. Se uma pessoa contaminada tossir, esse gás pode atingir até 8 metros. Esse aqui é o nosso EPI hoje, a gente tem usado todo esse equipamento, a novidade para a gente é o Face Shield. E como maior aprendizado, para finalizar, né, a gente sabe que nós temos que valorizar a ciência, a evidência é muito importante. É difícil trabalhar sem evidência científica, numa doença totalmente desconhecida e com uma mortalidade bem considerável. A gente tem que confiar no nosso colega da equipe, porque ele pode transmitir a doença para a gente. Então, a gente tem que confiar que ele está se paramentando muito bem. E a clínica, eu falo que a clínica é soberana. Né? A gente está, sim, conseguindo trabalhar sem o vídeo-degluto, sem a naso. Então, a gente tem conseguido avaliar e reabilitar esses pacientes, mesmo sem essas avaliações objetivas. Eu quero agradecer o convite novamente e obrigada. E estou aberta para possíveis questionamentos. Mariela. Olá, queria agradecer, Mariana, foi muito bacana a sua participação, essa colaboração. Parece que quanto mais a gente assiste ou ouve, é mais um pouquinho para a gente aprender, né? Muita coisa, tudo muito novo, mas muito novo. E assim, já trouxe alguma coisa que acrescentou muito para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os casos clínicos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é bem rapidinho. O que eu vou falar agora são algumas experiências que eu tive mais no pós-Covid, essa intervenção. São pacientes que tiveram alterações com relação tanto à fala quanto à deglutição. Então, eu tenho um paciente afásico e tenho um paciente disfágico. Esses pacientes, o perfil do meu paciente, eu atendo UTI, atendo clínica, mas é o mesmo perfil do qual elas já nos relataram. E esses dois pacientes, eu vou passar um videozinho para vocês acompanharem um pouquinho da evolução deles. Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Ué. Depois que abrir o seu slide, vai lá no Zoom, na Share Screen. Peraí só um pouquinho. E aí seleciona. Foi? Ok? Então, assim, já tinha até passado isso. Esse perfil desses pacientes, eu vou falar um pouquinho da Enila, ela está nos assistindo também. Ela teve um AVC, ela mesma vai contar a história para vocês, e conversando com a pessoal da neurocirurgia, eles classificaram como sendo um AVC muito grave e que não havia possibilidade de retorno à fala, à atividade motora, e a Enila se mostrou uma superação. Aqui está o dado dela, foi uma área isquêmica aguda, subaguda, precoce, acometendo a substância branca dos lobos frontal, ínsula, temporal, cápsula interna, esquerda, associada à artéria cerebral média, isquemia hiperdensa,
Então, assim, com trombose densa. Foi um caso grave. Quando eu encontrei a Enila, ela estava em mutismo afásico. A gente iniciou, ela teve algumas estereotipias de fala, foi evoluindo, e hoje a gente tem uma paciente que tem comunicação efetiva, está sendo reabilitada a questão motora, já está caminhando, já há movimentação de membro superior, e com relação à fala, a gente ainda faz alguns ajustes. Ela vai se apresentar e vai contar a história dela. O outro paciente é um paciente já de 74 anos, que teve uma complicação muito grande e evoluiu para uma disfagia grave. A gente teve várias intercorrências durante esse atendimento, foram 54 dias de UTI, e depois que ele saiu da UTI, a gente iniciou essa reabilitação já em casa, e hoje ele também vai contar um pouquinho da história para vocês. Obrigada, eu queria passar para você, Frank, para você fazer a apresentação dos vídeos. Já estão vendo a tela? Só para... Tá, já está no finalzinho do vídeo. Fala para mim. Enila, repete. Muito bem, garota. Pode comer, sem chorar, e ficar feliz. Tá indo bem, viu? Esse já Muito foi o bem. quinto, sexto dia da minha intervenção. B com I, qual que é a palavra? Lembra que era rosa com preto das suas meninas? O que que é? A bicicleta. A bicicleta. Isso já em casa, já reabilitando. Rosa com azul. Não é com preto? Não, Uma é rosa com azul? Não. É rosa com preto? Então, vou colocar. A bicicleta da minha filha é rosa com azul. Ficou melhor, não ficou? Não, é só da... Desculpa, rosa com preto. Tá. Mas o jeito que eu falei a frase. A bicicleta da minha filha é rosa com preto. Certo. Ficou melhor? Fala essa frase pra mim. A bicicleta da minha filha é rosa com preto. Não, eu tô emocionada. Nossa. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para agradecer as orações e o carinho. Isso já com 4 que meses de todos vocês reabilitação. Este período em que me ausentei para cuidar da minha saúde. Como todos já sabem, eu testei positivo para a Covid-19 e tive um AVC com complicação dessa doença. Hoje eu estou muito bem, mas ainda em processo de reabilitação. Gostaria de pedir que continue a oração para que em breve eu possa estar na companhia de vocês. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando sempre. Sou Enila Naves, tenho 38 anos, sou odontóloga, sou especialista em prótese dentária e também sou especialista em harmonização orofacial. Em junho eu tive a doença Covid-19. Tava tudo bem até chegar no 12º dia que complicou e eu tive a AVC. Eu vim para Goiânia para internar e aí foi quando eu conheci a Mariela, a fonoaudióloga de vocês, a nossa. Então ela passou a conversar comigo e eu não falava nada, eu não conseguia decifrar nada. E aí ela passou a falar palavra por palavra, palavra por palavrinha bem assim pequena, e eu fui falando. O médico, para eles, eu não via falar nada, eu não ia nem andar. Mas aí agora eu tô falando, hoje tá com 5 meses e assim eu já estou falando super bem. A Mariela quer que eu falo um pouco mais, um pouco melhor. Eu também acho, mas aí
só tô melhorando. E do jeito que tá, cada vez mais eu vou melhorar, tá? É só isso. Obrigada. Esse paciente foi o que ficou 54 dias internado. Tudo bem. Foi bom o almoço? Foi bom. O almoço foi ótimo. Você quer falar alguma coisa para eles? Um abraço a todos. E o resultado do trabalho de vocês todos, inclusive mais da Mariana. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Chora não, senão eu choro de novo. Ó, não faz assim, tá? Toda vez é uma porçãozinha só. É só para não te confundir. E vamos evitar conversar também. Tá gostoso? Só faz assim. Vamos evitar conversar, mas eu vou e pergunto. Mal de fome. Feijãozinho bonito seu, Márcio. Tá vermelhinho. Oi, meu nome é Antônio Dantas, tenho 74 anos. Em julho desse ano, eu fui diagnosticado com Covid. Fiquei 54 dias na UTI, fui liberado voltar para casa e a doutora Mariela me ajudou e continua ajudando a recuperar o olfato, o sabor, né? Sabor, e recuperar as pernas, além da perda parcial de memória. De modo que a doença é grave, é cruel, e você se cuide, tome todas as cautelas para não ser diagnosticado com Covid, que ela não é brincadeira. E o senhor agora está comendo bem? Estou comendo bem, estou na expectativa, na esperança de recuperar a habilidade de andar, e acho que vou conseguir. E a doutora Marielle está ao meu lado 3 vezes por semana, me ajudando a recuperar as habilidades perdidas. Fala para mim. É isso. Eu queria agradecer vocês e poder contar um pouquinho da história desses vitoriosos, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o quanto é gratificante a gente poder modificar essa realidade, poder atuar de forma assertiva, né, buscando sempre o melhor, mesmo com tanta dificuldade, uma doença muito nova. Mas é isso. Muito obrigada. Nós não temos perguntas no chat, mas temos muitos agradecimentos e muitos elogios, né, a vocês, e eu também quero fazer jus a essas palavras e essas falas e elogios, também agradecer vocês, parabenizar pelo lindo trabalho, realmente é emocionante, Mariela, esses casos, né, a sua paciente que está aí com a gente, é fantástico o trabalho de vocês, e acho que o trabalho de vocês, de todas as profissões, nós enfermeiros estamos na linha de frente, guerreando ali de frente, mas o trabalho de vocês, ele só está começando, né? Provavelmente vocês vão ser um dos profissionais que vão ter mais trabalho do pós-Covid. As sequelas dos pacientes entubados, essas dificuldades e essas complicações do Covid, com certeza vai depender muito do trabalho de vocês. Então, se o fonoaudiólogo não tinha o reconhecimento, ele vai precisar ter, né? Porque muitos mais vão ter que estar dentro dos hospitais, nos ambulatórios, né? Então, parabéns pelo dia de vocês, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença de vocês. Mariana, foi um prazer. Nossa casa está aberta para você, sempre que quiser nos dar o privilégio. Obrigada. Passando por Goiânia, passe lá pelo nosso hospital, vai conhecer o nosso trabalho, vai conhecer a nossa unidade. Então, muito obrigada, Íliris, nossa colega, nossa parceira, né? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, passo a palavra para vocês fazerem as conclusões finais de vocês.
A fonoaudiologia é uma ciência linda, a gente é suspeito para falar, tem muitos fonoaudiólogos aí, né, na sala. A Mariana é um renome, então foi um privilégio dividir essa aula com você, com a Mariela, que é uma querida amiga de todas as horas, e dizer assim que nós estamos longe, né? Nós estamos em uma escada, subindo, degrau por degrau, buscando dar o nosso melhor, né, para o nosso colega, para o nosso paciente, para o nosso aluno, e saber que a fonoaudiologia tem o seu lugar. E nós estamos, sim, ocupando esses espaços. Prova disso é o resultado do trabalho da Mariela, é a aula maravilhosa, e o trabalho de todos os dias da Mariana, que tem, não tem medido esforços para estar em todos os lugares dizendo da fonoaudiologia. Inclusive hoje, né, Mariana, saiu da Unifesp às 18h30 e já estava aqui conosco às 19h. Então, assim, muito grata por poder estar nessa aula com vocês. Eu agradeço novamente vocês todos. Quero parabenizar a Íliris, a Mariela pelo trabalho. E é isso, essa reabilitação que a gente quer ver, né? Então é incrível, a gente vê a paciente, a primeira paciente com AVC extenso daquela forma, a gente observou ali a alteração de linguagem, de fala, principalmente, e a condição dela hoje, né? Não só de comunicação e deglutição, mas a condição física também. E o que eu tenho falado para as pessoas, você pode passar pela pandemia. Eu digo passar, é aquele profissional que vai atender o seu paciente, qualquer profissional, tá? Não só fonoaudiólogo. Você vai lá no hospital, bate ponto, trabalha, cumpre as horas e vai para casa. Ou você vive a pandemia. Nós estamos vivendo a pandemia. Tenho certeza que a Mariela aí tem várias histórias para contar do que ela já ouviu dentro da UTI. E eu também tenho uma série de histórias. Então, hoje, nós não somos apenas o profissional que avalia a segurança da deglutição. Eu percebo que esse paciente está sozinho, ele está solitário, ele fica mais de 50 dias, às vezes, no hospital, ele quer alguém para conversar. E nós estamos ali para ouvi-lo também. Claro, o começo da pandemia assustava pelo risco de contaminação, a gente fazia o trabalho tudo muito rápido. Às vezes, em 10 minutos ou menos eu saía do quarto. Hoje a condição mudou. Hoje eu sento na escadinha que tem ali, converso, né? Ele fala a vida dele, ele desabafa. Infelizmente não temos muitos psicólogos. Então nós somos terapeutas, né? O terapeuta é isso. O terapeuta é aquele que escuta, aquele que ouve. E se a gente continuar vivendo a pandemia, teremos ainda muito mais histórias. E é um ano desafiador, mas de grande aprendizado para todos, tenho certeza. Eu acho que mais do que ficar feliz pela nossa atuação, Mariana, eu acho que a gente é um aprendizado muito grande, né? A hora que eu penso na jornada do paciente, desde quando ele entra no nosso hospital, na nossa instituição, essa experiência dele, nós somos responsáveis por modificar essa experiência. Às vezes nós somos a voz desse paciente, o paciente com afasia, ou o paciente que está entubado, e quando ele retorna à realidade, esse contato que ele tem com o mundo, nós somos responsáveis por essa comunicação também. E por mais que a gente esteja inserido na pandemia, é muito difícil se imaginar no lugar, essa empatia, ter essa empatia é muito difícil. E são pacientes que, o que eu tenho visto no pós-Covid, o paciente domiciliar, são pacientes que ficam muito confusos, que mudam, inclusive, a forma, assim, o quadro emocional. Um paciente que antes era muito tímido, ele fica mais extrovertido, mas de uma forma agressiva. É estranho, assim, o comportamento. Eu às vezes brinco que daqui a 5 anos a gente vai ter a real noção do que é essa pandemia, o que é essa doença. Mas viver isso hoje, viver a pandemia, isso que você falou, eu acho que é muito importante. Viver a pandemia é saber ser diferencial dentro da experiência desse paciente, fazer diferente com aquilo que a gente está capacitado a fazer. E quando eu vejo isso, toda vez que eu vejo o filme dessa paciente, dos outros, que eu vejo de evolução, eu me emociono. A gente fez o primeiro vídeo que ela estava falando bem, ela estava comunicando com os pacientes dela pela primeira vez pelo Instagram. Isso foi uma festa, assim, uniu a família inteira. A gente falou assim, isso é terapia, isso é o retorno, é reinserir o paciente dentro da sociedade, é voltar a ser uma normalidade, né? E obrigada, Mari, eu acho que isso acrescenta demais para a gente, essa vivência da ciência e trazer isso para a gente é muito rico.
você, a Ilis que eu falo que é cientista dentro da Fono, assim como você, nos ensinam dia a dia. Eu tenho 18 anos de atuação e acho que eu não estou na metade do caminho do que vocês já fizeram. Muito obrigada. De coração, poder participar dessa live. Minha primeira live. Mas foi maravilhoso. Obrigada de coração, viu? Beijão. Até mais, gente. Beijo, gente. Até mais. Vamos encerrar. A Wagner pediu para eu fazer o fechamento, agradecendo então o HGG, o IDTEC, a nossa diretora, né, de serviços multidisciplinares, a Rogéria, e todos os que participaram aqui conosco, os nossos residentes que estavam em peso aqui, TO, tinha muita gente bacana aqui, né? Então, muito obrigada. A gente espera, Mariana, se ver em breve. Tá bom, querida? Deus quiser. Grande abraço a todos. Boa noite, gente. Beijo, gente. Boas festas. Para você também, Mari, para todos. Sem Covid. Sem Covid.